Eu sou Marcelo, um dos seus monitores de TD3, e esse é o TDTube, o canal que vai ser o seu melhor amigo no ensino da técnica dietética. No episódio de hoje, nós vamos entender como elaborar um cardápio do zero e conhecer a ordem das etapas de uma refeição e principalmente o tipo de alimento que compõe cada tipo de cardápio elaborado. Ainda tem dúvidas sobre esse tema? Fica tranquilo e vem com o monitor. Para a elaboração de um cardápio assertivo e adequado, uma série de fatores importantes devem ser levados em consideração. Dentre eles, número 1, a quantidade relacionada às demandas energéticas do público específico a que se destina. Número 2, a qualidade dos alimentos ofertados, que devem garantir a segurança alimentar e nutricional dos comensais. Número 3, a harmonia, tanto entre as combinações de cores, sabores, texturas e da aparência como um todo. E por fim, número 4, a adequabilidade em relação ao tipo de público abrangido. Isso se relaciona principalmente com a aceitabilidade do cardápio proposto. Agora que nós já relembramos as 4 leis da alimentação, é importante falar sobre o padrão de cardápio que será elaborado, pois esse é um fator necessário para determinar o custo, os tipos de preparações e as variedades de alimentos que serão escolhidos para o planejamento. Quanto ao padrão, os cardápios podem ser do tipo popular ou simples, do tipo de médio porte ou de luxo. Começando pelo cardápio simples, como o próprio nome sugere, ele é o mais básico, sendo composto pelo prato principal ou prato proteico, que é a famosa mistura, e que geralmente são carnes de segunda, ou seja, são carnes do quarto dianteiro, que são menos macias e com maior conteúdo de colágeno, gordura e tecido nervoso. Este tipo de carne se beneficia principalmente do calor úmido ou misto, e alguns exemplos são o acém, o peito, o músculo, a paleta e o pescoço. A guarnição, que acompanha o prato principal. Também temos um complemento, que a cultura brasileira é o arroz com feijão. Temos uma sobremesa, que geralmente é uma fruta, conforme a sazonalidade, ou algum tipo de doce. E, por fim, uma bebida, que geralmente é um refresco ou suco industrializado. Conforme o padrão avança, mais complexo tende a ser o cardápio, pois são acrescidas mais etapas e a variedade de opções também aumenta. O cardápio de médio porte compreende a entrada, que geralmente é uma salada, conforme a sazonalidade de hortaliça, ou uma opção de sopa. O prato principal, ele vai apresentar uma opção, ou seja, um tipo diferente de método de cocção, corte ou tipo de carne. A guarnição, que, assim como no cardápio simples, vai acompanhar o prato principal. O complemento, que segue sendo arroz com feijão. A sobremesa. E a bebida, a partir desse nível, já pode ser considerado um suco natural, por exemplo. E para fechar, o cardápio mais elaborado é o de luxo. Nesse padrão, há mais variedade de opções e diversidade de alimentos e também de modos de preparo. A sua composição compreende a salada e uma opção de salada ou sopa, o prato principal, mais uma opção, a guarnição, mais uma opção, o complemento, que é o arroz e o feijão, agora já é com tipos de variedades e cores diferentes e podem ser também incrementados, ou uma opção, como o macarrão. A sobremesa também tem uma opção e a bebida também apresenta uma opção. Vale ressaltar que essa estrutura é adotada nessa ordem apenas nas grandes refeições, isso é, o almoço e o jantar. Mas o planejamento de um cardápio ele também deve abranger as pequenas refeições, como o desjejum, a colação, o lanche da tarde e a ceia. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. E aí, agora fixou a estrutura de um cardápio e se sente mais confiante para iniciar sua aventura pela disciplina de Técnica Dietética 3? Fique à vontade para comentar suas dúvidas ou entrar em contato. Até a próxima! E como prometido para vocês, esse não vai ser um episódio em que a gente vai apenas falar, a gente vai trazer também um pouco de prática. E, para começar, vendo as leis da alimentação na prática, eu trouxe uma atividade para vocês, esse seguinte exemplo, em que eu peço para vocês compararem os pratos abaixo e dizer qual é o mais adequado, considerando o seu entendimento sobre as leis da alimentação, que são quantidade, qualidade, harmonia e adequabilidade. Então, marquem um tempinho aí, pensem e me deem essa resposta. Como eu tenho certeza que vocês já pensaram, quando a gente vai fazer essa comparação, primeiramente é importante a gente entender para quem vai ser destinado esse prato. Então a resposta poderia ser, depende. Qualquer um desses pode ser sim adequado, já que no primeiro exemplo a gente tem uma opção mais completa, com opções de vegetais, tanto cozidos quanto crus, uma opção de proteína animal, leguminosas, que são importantes fonte de proteína vegetal, e o arroz também. E do outro lado a gente tem uma opção mais vegetais, hortaliças, enfim, fontes de fibra, e uma porção maior de proteína animal, que ali está baseada no salmão. E ambos os pratos são saudáveis e são adequados. Mas a pergunta que fica é, para quem? Pensando, por exemplo, em um trabalhador, que tem grande parte do seu trabalho braçal, o primeiro prato seria mais adequado, porque ele acaba sendo mais interessante para fornecer esse aporte energético que ele precisa para realizar as suas atividades
e manter ele saciado durante todo o trabalho. Então, essa é a lógica que vocês devem usar durante o desenvolvimento do trabalho de vocês. Não existe certo, não existe errado. Existe o que é mais adequado. Então, é sempre importante considerar quem é a clientela, qual aquele cardápio se destina. E assim, né, que se baseiam as leis da alimentação. E, para fechar com chave de ouro, trouxe para vocês um exemplo de almoço, né, de cardápio de almoço, com 3 diferentes níveis de complexidade, digamos assim, né? Lembrando as etapas, que são a entrada, prato principal, guarnição, acompanhamento, sobremesa e a bebida. E a gente pode observar aqui a variação, né, da variabilidade desse cardápio, né, quanto ao número de opções e tipos de preparações e cortes de carne, enfim, em cada um desses níveis. Por exemplo, um almoço seguindo um padrão simples não possui entrada. O prato principal é um peito bovino na pressão com batata e cenoura. A guarnição é uma farofa de azeitonas. O acompanhamento, né, o prato base, arroz branco com feijão preto. A sobremesa, uma laranja e um refresco de uva como bebida. Passando para um cardápio de médio porte, a gente já tem uma opção de entrada, né, cenoura ralada. O prato proteico, né, prato principal, prato proteico, é o patinho refogado com pimentões. E a opção é o filé de frango grelhado. Como guarnição temos batatas coradas. O acompanhamento também, arroz branco e feijão preto. A sobremesa mantém laranja e o suco e a bebida passa a ser suco natural de uva. E por fim, né, o nível mais complexo desse cardápio, o cardápio de luxo, temos como opções, foquem no opções de entrada, um mix de folhas verdes e, né, uma sopa de cenoura como opção. O prato principal é uma sobrecoxa assada e como opção um filé de alcatra grelhado. A guarnição são batatas coradas e como opção temos a abóbora assada. O acompanhamento é arroz à grega e feijão carioca, mas também temos como opção o macarrão ao sugo. E a sobremesa pode ser laranja ou como opção um pudim de leite. Por fim, a bebida é um suco natural de uva ou suco natural de laranja como opção. Então é isso, espero que vocês tenham conseguido pegar um pouco da prática do que é cada tipo de cardápio, os alimentos que compõem, né, esse tipo de cardápio, e principalmente as etapas, que é o foco desse vídeo, né, de hoje, desse episódio de hoje do TD Tudo. Eu espero que vocês aproveitem esse material. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Agora sim, até a próxima.